Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos alunos de Geografia da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje nós vamos apresentar para aqui um seminário que compõe os requisitos obrigatórios para a conclusão da disciplina Instrumentos de Gestão Ambiental, que é uma disciplina ofertada pelo Instituto de Geociências da UFMG. O grupo é formado por mim, Caio Magalhães, pelo meu companheiro Tiago Camargos e meu amigo Rafael Prates. Nós vamos abordar aqui hoje um planejamento, um plano de manejo da APA da Serra da Mantiqueira. Pode passar, Rafa, por favor. Mas antes, nós vamos fazer uma breve apresentação no sentido de tentar esclarecer alguns pontos. Como, nesse primeiro momento, que a APA é uma área de proteção ambiental e é definida como uma área natural com um certo nível de ocupação humana, que garante que tem como um dos objetivos garantir a proteção, a conservação de atributos bióticos, abióticos, estéticos, culturais, que são de fundamental importância para a qualidade de vida. Inicialmente, a APA foi proposta pela Lei 6902 de 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente, que no artigo 2 trazia que a Política Nacional do Meio Ambiente tinha por objetivo a preservação, melhoria e preocupação da qualidade propícia à vida, visando assegurar no país condições do desenvolvimento socioeconômico aos interesses de segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, tentando atender essa necessidade que começava a surgir do entendimento e da proteção, da conservação ambiental. Logo depois, na Constituição de 88, no capítulo 6, a Constituição brasileira traz o seguinte, dizendo que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Então a gente já começa a perceber que a legislação brasileira ela vai tendo um processo de instituição de normas para a criação e o estabelecimento dessas APAs, né? Então, no item 3 do capítulo 6 da Constituição Brasileira, traz o seguinte: definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de leis, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifique sua proteção. E aí, mais recentemente, as APAs passaram a fazer parte do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC, regularizado pela Lei 99/85, de 18 de julho de 2000, que uma APA pode ser estabelecida tanto em domínio público quanto privado, pela União, estados ou municípios, sendo as atividades e usos dessas áreas determinados por regras específicas, né? No caso de área pública, as condições são estabelecidas pelo órgão gestor. Já nas propriedades privadas, o proprietário estabelece as regras seguindo as exigências legais, né? Que nós vamos tocar nessas regras um pouco mais à frente. Então, os objetivos das APAs previstos na legislação brasileira é garantir a conservação, a preservação de vários ecossistemas ali existentes, né? Bem como assegurar condições de ecologia, de botânica, zoologia, geologia, hidrologia e outras ciências, né? E também traz como proposta disciplinar o processo de ocupação que vai dar nessa APA, de forma a assegurar uma qualidade ambiental, né? E a utilização desses recursos. Pode passar, Rafa, por favor. Beleza. Já o plano de manejo, né, ele vem com o objetivo de recuperar, conservar e proteger as unidades espaciais, cujos fatores, né, físicos ou socioeconômicos mantêm relação de interdependência. É um conjunto de metodologia e prática
que concorrem para a preservação da qualidade do meio ambiente, né, e que depende da necessária compatibilidade das ações desses agentes, né, que estão envolvidos ali naquela APA, para se ter uma relação mais harmoniosa, né? E com base nos conhecimentos que a gente tem de conservação, os conhecimentos científicos, né? A elaboração de alternativas de gestão territorial, que constitui no modelo de desenvolvimento estruturados no controle social da produção e no respeito à vida e à natureza, né? Então, um plano de manejo ele é pensado em algumas partes, né? Para você definir, você precisa definir algumas partes. Então, no documento, você tem as normas, né? As normas de controle do plano de manejo, os zoneamentos, que nós vamos tratar um pouco mais na frente, as estratégias e as ações, que também nós vamos abordar no nosso estudo de caso. O processo é realizado através da APA e de suas reuniões, né, a conversa com a comunidade, com pesquisadores, de quem são os responsáveis, né, o conselho gestor dessa APA, no caso aqui a Conapan. Então, o plano de manejo é dividido em algumas etapas, né, desde o diagnóstico até um planejamento do que vai ser e como que vai se dar ao longo dos anos. E é um documento que é fundamental que todos que estão envolvidos ali, né, que eles conheçam o documento, porque traz informações importantes, como o Tiago vai trazer um pouco mais na frente, sobre o território, sobre os moradores, os visitantes também, saber como que se pode, o que se pode fazer, o que não se deve fazer, né, as regras, o uso dos recursos, né, como que é a ocupação, o zoneamento ambiental. Então, o plano de manejo ele traz as regras, as ações para minimizar ali as ameaças, né, que pode ter, como desmatamento, queimada, caça, crescimento desordenado das cidades, o uso irregular, né? Então, o plano de manejo é fundamental para uma unidade de conservação, como, por exemplo, no nosso caso aqui, que nós vamos tratar a APA da Serra da Mantiqueira, né, que possui diversas comunidades no entorno, né, dela. Então agora, gente, o Tiago, ele vai fazer uma breve apresentação do processo de ocupação da Serra da Mantiqueira, que é o nosso estudo de caso aqui. Obrigado, Caio. Boa noite, Rafael, boa noite, Caio, boa noite quem está assistindo. Então, como o Caio disse, eu vou fazer aqui brevemente uma síntese, né, do processo de ocupação e o início aí do processo de consolidação da área de proteção ambiental da Serra da Mantiqueira, né? A Serra da Mantiqueira, ela já era habitada, né, antes da colonização pelos povos indígenas, né, que aqui habitavam, e no século XVII, a partir do século XVII, houve bastante expedições para aquela região que ocorriam na busca de riquezas minerais, né? Então, desde aquele período já começa a ter uma povoação, né? Que o deslocamento humano ocorria principalmente através de duas estradas, né? Que ficou conhecida como Estrada Real, que hoje no estado de Rio e São Paulo, né? Que fazia com que essas pessoas se deslocassem para a Serra da Mantiqueira, né? A Serra da Mantiqueira, ela sempre acompanhou os ciclos econômicos brasileiros, né? E esses ciclos, por serem diversos, acabam afetando de forma diversa o ambiente em tempos e maneiras distintas, né? O ciclo do café, por exemplo, foi seguinte ao ciclo do ouro, do açúcar e do gado. Ele alterou a paisagem, desde a monocultura, né? Até as instalações de grandes propriedades na região, principalmente nas regiões vizinhas, como o Vale do Paraíba, né? Novamente, quando ocorre a emergência da criação de gados na região, afetou bastante com a paisagem com ampliação, né, dos pastos, e que é uma demanda da indústria leiteira. Então, vai reagindo a esses ciclos. Já nos anos de 1990, o turismo ele é bastante fortalecido na região, principalmente após a ocupação, né, de pessoas provindas das cidades que começam a possuir cidades no campo, né? Então, o contexto de criação da área de proteção da Serra da Mantiqueira, ele ocorre através do movimento ambientalista que se articulou, né, em torno de um debate de preservação ambiental.
ele vem desde os anos 1970 fazendo esse debate, e na cidade de Visconde de Mauá, fica no estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, e a cidade de Bocaina, de Minas Gerais, ocorreu os encontros das comunidades alternativas, chamado de ENCA, né? Já no ano de 1980, 1983, esse encontro dessas comunidades alternativas divulga a criação de polos ecológicos, né, onde tem a intenção de fazer com que as pessoas migrassem da cidade para o campo, revertendo a lógica que até então era hegemônica, né? E esse reverso ocorreria com a criação também de uma consciência ecológica para que as pessoas que ocupassem a serra tivessem essa preocupação na manutenção e preservação do ambiente, né? Além dessas iniciativas, houve outras diversas iniciativas turísticas para poder estar fazendo um debate ecológico, para defesa do ambiente, né? O Estado também se movimenta e, como o Caio já disse, né, no ano de 85, cria-se a APA, da Serra da Mantiqueira como Unidade de Conservação Federal, né, pelo decreto 9.304, que foi aprovado no dia 3 de junho, né? Então, ele traz vários elementos, né, para poder garantir e conservar o conjunto paisagístico, a cultura, né, da região, e assim como proteger, né, a flora endêmica, as cadeias montanhosas, além de outros elementos que visava a proteção ambiental, como a vida selvagem, e também restringindo algumas questões, por exemplo, como a implantação de atividades industriais potencialmente poluidoras, né, o uso de biocidas, quando de forma indiscriminada. Então, também houve essas regulamentações que foram limitando o uso e a ocupação do solo, né, da Serra da Mantiqueira. E apesar de ter sido criado em 85, a APA ela fica desestruturada durante um bom tempo, né? E isso acaba fazendo com que em 88 surja uma frente de defesa da área de proteção ambiental da Mantiqueira, né, que era chamada de FEDAPAM. Essa FEDAPAM, essa frente, ela constrói e publica em 91 um relatório da Mantiqueira com as informações compiladas dos estudos que já haviam sido realizados para poder municiar os próximos passos, né? E somente no início do século XX que vai avançar com a criação do Conselho Consultivo. Esse Conselho Consultivo, né, que é a CONAPAM, ela foi provocada através também do que o Caio já disse, né, do SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que em 2002 instiga, né, as APAs a fazerem o seu plano de manejo, né? Então, em 2003, a CONAPAM ela surge com 34 membros, né, sendo 17 da sociedade civil, entre ONGs, ambientalistas, associações de comércio, indústria, mineração, setor da indústria, institutos educacionais, turismo, etc., né? E o setor público, né, nas esferas federais, municipais e estaduais, né? Então, o ICMBio, ele formalmente institui, em 2004, a CONAPAM, né? Esse conselho consultivo, ele vai tá trabalhando para poder construir o plano de manejo, né? Esse conselho, atualmente, ele tem 6 vagas, né, para órgão público ambiental, dos 3 níveis da federação, 8 vagas para órgão públicos de áreas afins, né, dos 3 níveis também da federação, 6 vagas para os usuários do território, dividindo essas 6 vagas em 2 para a indústria, comércio, mineração e turismo, 2 para o setor agropecuário, e 4 para o setor dos moradores da APA-SM, né? E 6 vagas restantes para setores da organização da sociedade civil, como são 5 para ONGs e 1 para o colegiado. E 2 vagas ficam para instituições de ensino e pesquisa, né? Diversos segmentos da sociedade, então, compõem o CONAPAM, onde que ele trabalhou, né, depois que se estabeleceu, até fazer o diagnóstico, fazer as consultas públicas, né, para que o plano de manejo fosse construído, né. Foi aprovado, então, através de um ato convocatório, né, que foi vencido pela empresa Detzel Consulting, que foi realizado diversos
atividades que envolvia a Conapan e a sociedade civil, né, para poder estar levantando informações, para poder traçar as melhores estratégias, para poder elencar quais são os alvos que deve se conservar, né, os alvos de conservação. Então, por exemplo, foi realizado uma oficina de diagnóstico rápido participativo, né, onde que participou as pessoas das cidades onde foi realizado, né? Por exemplo, esse aconteceu em Passa Quatro, então, entre os dias 11 e 12 de abril de 2017, né? Ela tinha como objetivo coletar informação da comunidade para depois, a posteriori, né? Quando eles chamam de, por exemplo, reunião de consolidação de diagnóstico, eles vão consolidando essas consultas que vão sendo realizadas, né? Para poder aí sim definir quais são os alvos de conservação, também escutando dos moradores de diversos municípios quais são, né? E também quais seriam os critérios para poder estabelecer as zonas, né? O ICMBio, por exemplo, ele apresenta uma proposta, né, de unificação de nomenclatura das zonas e que é parcialmente trabalhada pela APA da Serra da Mantiqueira, né? Existem também reuniões onde há participação para que se construa um planejamento, né, da construção da APA, né? E após esses levantamentos dessas informações, a empresa constrói, né, esse planejamento que vai ser também disponibilizado para a comunidade poder estar acessando com as informações que vão estar no site para toda a sociedade poder ter acesso, né? Então, foi mais ou menos esse o processo, né, que antecede a construção do plano de manejo da APA, né? Eu espero que tenha conseguido aqui fazer uma síntese rápida, apesar do momento ser curto, e ter tido várias iniciativas. Foi basicamente essas as ações que antecedem, né, a construção do plano de manejo. Aí agora eu devolvo a fala para o Caio, ou Rafael. Obrigado, Thiago. Agora o Rafa ele vai falar um pouquinho do zoneamento da APA da Serra da Mantiqueira. Isso. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está assistindo a gente aí. Então, né, a partir de todo esse processo que o Thiago acabou de descrever para a gente, conseguiu descrever bem em pouco tempo, por ter sido um processo de vários anos, né, e de bastante estudo em cima dessa área que foi definida. A partir do diagnóstico e da estipulação desses critérios que ele colocou, para colocar as ações e as políticas em prática, são definidas zonas dentro da APA, né? Então, o zoneamento, ele é definido pela lei que institui o SNUC, como já foi dito pelos colegas, que define zoneamento como setores ou zonas de uma unidade de conservação, com objetivo de manejo e normas específicas. Então, esse zoneamento ele tem o propósito de proporcionar os meios e as condições para alcançar os objetivos de uma unidade de conservação, no caso da APA da Serra da Mantiqueira. Ele serve como um ordenamento territorial para identificar áreas que carecem de maior grau de restrição e outras que têm o propósito de conservação ou de uso. Essa subdivisão ela é feita a partir das características, né, de porções homogêneas do certo território. Então, o manejo e as normas elas são individualizadas para cada zona, levando em consideração esses diferentes graus de proteção ou de intervenção humana. Essas zonas, cada uma tem suas definições, seus objetivos, critérios, diretrizes e normas específicas. E no caso da APA da Serra da Mantiqueira foram definidas 6 zonas. Os critérios para definir essas zonas foram a presença de APPs, né, que são as áreas de preservação permanente, a presença de outras unidades de conservação, a área urbanizada, a fragilidade ambiental
as áreas de mananciais de abastecimento público e o uso do solo e cobertura vegetal, né? Então, a partir da definição desses critérios, é feito o mapeamento e a integração deles. Na APA da Serra da Mantiqueira foram definidas seis zonas: a zona de sobreposição territorial, zona de conservação, zona de uso restrito, zona urbana, zona de uso moderado e zona de produção. Aqui eu não vou entrar, não vou me aprofundar nas diretrizes e normas específicas de cada zoneamento, mas sim nas definições, objetivos e critérios. Aí, em primeiro lugar, nós temos a zona de sobreposição territorial, que são as áreas nas quais há sobreposição de outras unidades de conservação e também das RPPNs. Ela corresponde a 12% do território da APA, né? E ela tem o objetivo de manejo e gestão territorial regulados por acordos específicos. Então, a gente vê que há sobreposição, por exemplo, de 3 parques estaduais dos 3 estados diferentes, né? O Parque Estadual da Serra do Papagaio de Minas Gerais, o Parque Estadual da Pedra Selada do Rio de Janeiro e o Parque Estadual Campos do Jordão, além das várias RPPNs que foram identificadas na área, né? Então, ela tem esse objetivo de conciliar os usos dessas unidades de conservação e, especialmente, a conservação ambiental delas. Em seguida, a gente tem as zonas de conservação, que contêm ambientes de grande relevância ecológica, né, científica e paisagística, onde tenha ocorrido mínima ou pequena intervenção humana. Então, por exemplo, um dos critérios usados são áreas acima de 1.800 metros, são os contínuos ecológicos, são vegetações nativas em estágio médio ou avançado de preservação, e dentro da Serra da Mantiqueira, os conhecidos espigões da Serra da Mantiqueira. Nesse critério, nessa zona, excluem-se as unidades de conservação e RPPN por elas se tratarem de outro zoneamento. Em seguida, a gente tem a zona de uso restrito. Pulei um aqui. Vou voltar um aqui. É a zona de uso moderado primeiro, vou falar dela. Ela corresponde às áreas de mananciais de abastecimento público, áreas naturais alteradas ou não pelo homem. Então, corresponde aí às nascentes e aos mananciais que ou estão inseridos na bacia hidrográfica do Paraíba do Sul ou do Rio Grande, né? Então, ela tem o objetivo de garantir o abastecimento público de água em quantidade e qualidade. Na de zona restrito, são zonas de transição, que são a transição entre zonas de maior restrição ou para menor restrição, e compreende áreas naturais ou consolidadas, nas quais é permitido o uso moderado do recurso natural, desde que respeite a legislação aplicada à área. Um dos critérios usados são as áreas de encosta com declividade acima de 45 graus. Ela tem o objetivo de preservar, né, um ambiente com pouco impacto humano e possibilitando a integração da APA à dinâmica social e econômica. Em seguida, a gente tem a zona urbanizada, que ela abrange as áreas urbanas ou semi-urbanizadas e áreas previstas para a expansão urbana, concentrações de populações, distritos ou comunidades, também bairros rurais, vilas e infraestruturas associadas à ocupação humana. Então, ela tem o objetivo de reconhecer esses usos e conciliar eles aos aspectos de sustentabilidade da APA. Os critérios usados foram as áreas das cidades, dos distritos, né? E foram identificados pelo mapeamento do uso e ocupação do solo.
Em seguida, a gente tem a zona de produção sustentável, que são áreas com ocupação humana de baixa densidade, onde são admitidas atividades industriais, produção agrícola, produção pecuária, aquacultura, silvicultura, mineração, entre outros tipos de produção. Então, o critério utilizado foi o mapeamento de áreas antropizadas, né, áreas já alteradas e consolidadas com o uso de produção, dentre esses que foram descritos. Ela tem o objetivo de permitir o desenvolvimento de atividades econômicas de forma compatível com a capacidade do ambiente. Então, essas foram as 6 zonas. Eu me ative aqui aos objetivos, critérios e definições, porque cada uma tem todas as suas diretrizes e normas específicas. Então, seria muito extenso colocar nesse tipo de trabalho. Minha parte acaba aqui. Bom, beleza, pessoal. Tiago, gostaria de completar algum outro ponto? Rafael, algum outro ponto da apresentação como um todo? Eu acho que da minha parte está legal. Não, só agradecer mesmo aí a oportunidade aí do pessoal ter participado do grupo e aprendido com os colegas aí. Muito legal. Gente, muito obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, Rafael. Valeu. A gente encerra aqui esse breve seminário. Espero que todos que assistam gostem, né, do que a gente apresentou. Boa noite. Boa noite, gente.